Você que abriu aí em Marcos, no capítulo 11, o pessoal que está em casa, nos acompanhe também. Eu acredito que nós vamos ter uma bela reflexão que Cristo tem ministrado no meu coração. Eu acho que nós podemos ser muito abençoados, podemos todos crescer com isso e vamos desvendar uma atuação nada divina que tem acontecido no nosso meio e que essa noite tenho certeza que Deus vai quebrar dos nossos corações, das nossas vidas, e nós vamos sair daqui com um novo entendimento de fato daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Esse pessoal que abriu aí Marcos no capítulo 9, vamos ler a partir do verso 18. E assim diz Marcos 9, verso 18: e este, aonde quer que eu apanhe, despedaço, e ele espuma e range pelos dentes, e vai desfiando. E disse aos seus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondeu, disse: ó geração incrédula. Cristo respondeu aos discípulos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-no um menino, traz para mim um menino. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito que estava no menino se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando, ou seja, babando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? Cristo, todos aqui sabem que quando Cristo faz uma pergunta para os outros, com certeza ele já sabe a resposta, né? Mas ele quer que todo mundo também saiba a resposta. Quando ele pergunta para nós, ele também sabe a resposta já, tá? Mas ele pergunta igual. Há quanto tempo se sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se Cristo, tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: não é se eu posso, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Ele continua no verso 24 dizendo: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, estava ao redor, apertando, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa porção preciosa das tuas escrituras. Nos ensina de uma forma didática, nos ministra nessa noite. Aqueles que nos assistem, aqueles que estão recebendo em casa essa porção, que não puderam estar conosco, Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Aqui conta a história dos discípulos que oraram por um menino claramente possesso, com dificuldades, e que não conseguiram repreender. E Jesus chega e diz: até quando eu vou estar convosco, geração incrédula? Ele trata muito de incredulidade aqui. Ele diz: até quando eu vou estar com vocês? E ele então ora pelo menino baseado na fé do pai. E se tu crê, tudo é possível ao que crê. E diz: eu creio, me ajuda, eu creio um pouco, mas me ajuda com a minha incredulidade, me ajuda com a minha necessidade de crer, me ajuda, eu creio, mas me ajuda a crer mais. E assim acontece que Jesus repreende e acontece todo o fato. Os discípulos, e é sobre isso que eu quero tratar nesse culto, nessa noite, nessa transmissão. Eu quero falar sobre uma falsa impressão de abandono, exatamente isso. E acompanhe comigo e vamos chegar lá, caminhando juntos nesse entendimento. Uma falsa impressão de abandono que eu sinto que nós, igreja, estamos sentindo nesse momento, e eu acho que nós já vamos chegar lá nesse entendimento, mas caminhe comigo. Mas Cristo não escolheu esses 12 porque eles eram muito bons, porque eles eram acima da média, porque eles eram os melhores. Não, na realidade eles não eram os melhores. Para ser bem sincero, era um grupo muito disfuncional, era um grupo muito esquisito, era um grupo com características muito confusas,
Como nós, como eu e você, assim. Gente como a gente, sabe? Esses eram os 12. Eles não eram melhor do que ninguém. Eles foram escolhidos justamente por serem normais. Eles foram escolhidos por terem as suas características, por serem quem eram. E aquelas características tão diferentes, nada uniformes, essas características serviram para Cristo o suficiente para Ele dizer: eu vou querer esse grupo de disfuncional, esse grupo que não é nada acima da média, que é comum, e neles eu vou imprimir alguns valores e princípios tão fortes, tão impressionantes, que eles vão conseguir levar isso para frente. Um grupo de pessoas comuns. E eu tenho a absoluta certeza que eles eram muito felizes, principalmente depois que os milagres começaram a acontecer, de terem sido escolhidos, os 12. Ainda que Cristo nunca os privilegiou, nunca deu a eles o direito de ter um nariz empinado, de andar, né, como a gente diz, né, entrar de salto alto na situação, ele sempre os ensinava a permanecer humildes e se colocar de fato no seu lugar, que estavam ali para servir. Mas cá entre nós, quando aqueles milagres começaram a acontecer e o povo pressionava Jesus, todo mundo queria conhecer, e você tinha o crachá de Steph de Cristo, vai dizer, você era dos 12, você tinha o coletinho, sabe aquele no jogo que escolhia, tirava colete? É tão bom poder ser escolhido. No tempo da escola, bem, eu não era o primeiro a ser escolhido, mas também não era o último, eu ficava ali no meio, era bom ser escolhido. Não é assim, não é bom? É bom ser escolhido pelo futuro cônjuge, é bom você saber que foi escolhido, é bom você saber que foi escolhido de qualquer forma, para uma promoção, para um trabalho novo, para um projeto, você foi escolhido entre tantas opções que o mercado tinha, você foi escolhido. É bom ser escolhido, não é verdade? Nós gostamos desse sentimento de dizer, tu serve para isso. Porque pessoas não foram para outros, mas foram para ti. Isso é ótimo, é um sentimento incrível. E eu acho pouco provável que os discípulos não estavam adorando aquele sentimento. Principalmente quando o milagre acontecia. E aí eles que tu está com Cristo? Andando atrás, segurança, está entendendo? Deixa que eu estou perto, é a minha equipe, eu sou deles, eu estou entre os 12. Eu estou entre os 12. Mais ou menos assim, eu sou do time titular. Sei que para alguns hoje esse negócio de time pode doer, eu retiro o que eu disse, apaga para alguns e vamos voltar para o Evangelho. Às vezes a gente usa algumas metáforas que machuca, peço perdão para os irmãos, não tive intenção nenhuma de machucá-los. Mas os 12 se sentiam escolhidos, os 12 se sentiam importantes. Só que por três ocasiões, Cristo separa 3 e deixa os 9. Aqueles caras que estavam sendo ensinados que de fato precisavam levar adiante algo extremamente importante para impactar o mundo, por 3 ocasiões, ele separa 3 e deixa os 9. E nesse capítulo aqui, Cristo chama os 3 para orarem juntos. E ele sobe para orar com os 3, e algo impressionante acontece. A glória de Deus vem sobre Cristo, que a Bíblia diz que nenhuma lavanderia do mundo poderia deixar as roupas dele tão brancas, como se viu naquele dia. E seres celestiais desceram, e a nuvem de glória desceu, e uma voz dizia: esse é o meu filho, segui-o, obedecei-o. Era algo impressionante, que os 3 ficaram tão honrados, queriam fazer barraca para todo mundo, vamos acampar, vamos ficar por aqui. A Bíblia diz que eles não sabiam nem o que dizer, eles estavam de fato boquiabertos. E esse clima de glória estava acontecendo num canto. No outro canto,
aparece um pai com um menino com um problema desde a infância e encontra uma parte, o grupo dos escolhidos. Você imagina a situação chegando, vocês são do Jesus, Steph, está aqui meu crachá. Eu tenho uma criança aí que tem problema, se atira no fogo, se atira na água, quer se matar. E todo mundo se prepara com aquela expectativa gigante. E um olha para o outro, está faltando 3 da nossa equipe, Cristo também não está aqui. Por que Cristo não está aqui? E por que Ele nos separou? Por que Ele nos abandonou? Eu consigo imaginar, passando pela cabeça desses 9, um sentimento não legítimo de abandono. Um sentimento falso de abandono, de ter sido deixado para trás, para viver algo exclusivamente com alguém, ainda que ele não justifique isso. Por óbvio que não justifica, eles eram os escolhidos, a eles foi dado o privilégio de andar com Cristo, a eles foi ensinado, foi derramado o coração, Cristo só tinha os 3 mais perto, mais chegados, todos nós temos os mais chegados. Todos nós temos alguns que de fato nos conhecem exatamente como nós somos, e não tem nada de errado com isso, deveríamos ter os mais chegados. Nós não seremos chegados absolutamente com todos, nós teremos os mais chegados, isso faz parte, e Cristo tinha os que de fato eram muito mais chegados, mas os 12 ainda eram os escolhidos. Mas uma falsa impressão, pela 3ª vez acontecia com os 9, de que eles haviam sido deixados para trás, como que eles fossem menos. E aquela expectativa de poder viver algo diferente, parecia que não era digno deles. E eles frustrados, oram para o menino, nada acontece, e a Bíblia diz que eles se envolvem em discussão com os escribas e os fariseus. E eles, os 9, ficam discutindo religião, algo infundado, discutindo o sexo dos anjos, quem veio primeiro, se foi a galinha ou se foi o ovo. E assim, esse clima de discussão sem sentido, dos 9 que haviam tido o sentimento, novamente, de que haviam sido deixados para trás, esse sentimento tomou conta deles, quando Cristo volta, e Ele encontra esse cenário. Os escolhidos discutindo por nada. Os escolhidos gastando o seu tempo com algo que não tinha valor. Os escolhidos debatendo um assunto que não vai para lugar nenhum, que não tem começo, que não tem fim. Tudo o que Cristo evitava, os discípulos, os escolhidos, frustrados, se sentindo abandonados, se envolviam em uma discussão sem fim, e Cristo chega e vê 2 cenários. De um lado, uma discussão infundada, sem sentido, perda de tempo, e do outro, um pai clamando pelo seu filho, o mesmo que estava clamando antes. E Cristo não se envolve na discussão, Ele nem chega para dar um ponto final nela, Ele só vai para o problema. Ele caminha em direção a um problema, porque afinal de contas foi para isso que Ele veio, e Ele pergunta: vocês não oraram por ele? Eles oraram, mas não foi possível. Eles, cara, que geração incrédula. Cara, eu não vou estar com vocês por muito tempo. Ou vocês entendem que de fato sobre vocês existe algo especial, que de fato foram escolhidos, e não se deixem levar por esses sentimentos, ou vocês entendem e creem, ou quando eu ir embora, nada disso mais vai acontecer. E Ele ora pelo menino, e nós lemos o final. Os 9 não eram abandonados. Os 9 nunca foram abandonados. Muito pelo contrário, os 9 eram amados
e suportados e ministrados por Cristo constantemente. A esses foi dado o privilégio de ver Cristo ressurreto, a esses foi dado o privilégio de participar de todos os milagres, de ver a própria ascensão de Cristo. A esses, de forma impressionante, exclusiva, foi dado o privilégio de estar em Atos, quando houve a descida do Espírito Santo, a mega manifestação de Pentecostes, e a partir dali a explosão de avivamento. A estes foi dados. Mas interessante como as frustrações, como a incredulidade, que é o que Cristo acusa aqui, e caminhem comigo nisso, como a incredulidade rapidamente tomou conta do coração deles. Tanto é que Cristo diz, geração incrédula. E depois ele pergunta se o pai tinha fé, porque ele só poderia fazer algo de fato baseado na fé. Eu sei que nós não passamos nos últimos 12 meses, os nossos melhores 12 meses. Eu sei que os últimos 12 houveram inúmeras frustrações. Sabe aquela alegria toda de poder virar o ano de 2020, calcinha amarela para dar não sei o quê, e pula onda, e come frango, e come não sei o quê, e cisca para trás, o outro cisca para frente. Todo mundo tem expectativa. Nada disso faz sentido nenhum, mas a galera tem um monte de expectativa. Um monte de expectativa. E de repente vem o começo do ano e a gente recebe aquele baque da virada, ou seja, uma expectativa frustrada de um ano que estava subindo nos primeiros meses, o Brasil estava decolando, todo mundo extremamente empolgado, mega empolgado, como há muito não se via. E de repente veio uma pandemia e a gente encara um momento de extrema dúvida, nada fácil, e eu sei que as nossas expectativas sim foram frustradas, mas aí vem 21 e a gente tem como que se uma virada de ano fosse uma chave automática de absolutamente muda tudo, e a gente vai voltar a calcinha amarela de novo, e vai comer lentilha, e cisca para trás, cisca para frente, corta no seu... E parece que 21 foi um soco na cara, né? É bem isso. E a gente de novo é frustrado, e mais. Dificilmente alguns de nós, aqueles que nos assistem, e alguns de nós que estão aqui, não perderam pessoas que amavam, ou pessoas muito próximas. Eu sei do que eu estou falando, porque eu também perdi. E esse sentimento de que expectativas eles são frequentemente frustradas, gera em nós uma falsa impressão e uma falsa sensação de abandono, como os 9 tiveram. Embora não se justifique, embora não seja verdade, mas acontece. De que de fato fomos deixados para trás, e facilmente o nosso coração começa a se encher de incredulidade em relação ao que passou, porque Cristo poderia ter feito diferente, porque Cristo poderia ter salvo, porque Cristo poderia ter curado, porque Cristo poderia ter impedido, e nós, com a nossa fé, entendemos que Cristo de fato é todo-poderoso, Criador de todas as coisas, poderia ter feito tudo diferente, mas não fez. Esse sentimento começa a trabalhar, e de repente nós estamos incrédulos, nos sentindo indignos, não mais escolhidos, embora saibamos que fomos. Embora saibamos que por nós Ele morreu, que por nós Ele pagou um grande preço, que nós fomos adotados. Que sentimento incrível é poder ser escolhido. Um filho que é adotivo, que privilégio essa criança tem. Porque eu tenho filhos e eu amo os meus filhos, mas eu não sabia como eles sairiam. Agora um filho adotivo, ele vai lá e diz, eu quero esse aqui é meu. Que privilégio uma criança adotada tem de poder dizer, cara, eu sou filho do coração. Eu admiro pais e admiro filhos que têm esse entendimento.
Que incrível ser escolhido. E essa escolha Cristo fez por mim, fez por você. E mesmo assim nós começamos a deixar o nosso coração se encher de incredulidade, porque a situação ao redor e as frustrações e a situação que se criou ao nosso redor nos coloca numa situação de incredulidade. Sem notar, o nosso nível de incredulidade ele vai subindo. E é justamente o que Cristo ataca nesses 9. A incredulidade. E é justamente o que Cristo pergunta ao Pai o que ele tem. Se tem fé. O Pai pergunta, se tu pode curar, e cura. E Jesus disse, não é se eu posso, é se tu crê. O se eu posso não está na questão. A questão é se tu crê. Queridos, eu gostaria de trazer à tona essa revelação que eu entendo da parte de Deus que tem acontecido dentro da igreja do Senhor Jesus. E quando eu digo igreja, não somente essa, mas em tantas outras que passaram por dificuldades e que perderam os seus amigos queridos, os seus líderes, seus pastores, enfim, de que há um sentimento sim, não legítimo de incredulidade tomando conta dos nossos corações pelas frustrações que nós vivemos recentemente. E que esse sentimento de incredulidade tem nos levado cada vez mais longe do que de fato ele tem para nós, como escolhidos do Senhor. Cristo nos ensina, pessoal, e eu entendo que nós podemos estar vivendo um momento de incredulidade pelas situações que nós passamos, pelas frustrações, pelas mega expectativas que tínhamos de cada ano e das situações. Eu entendo porque isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Mas quando o Espírito de Deus ministra no meu coração, dizendo, Robson, alerta a igreja, vamos juntos rejeitar esse sentimento de um falso abandono, porque de fato não estão abandonados, porque de fato não estão fora do plano do Senhor, mas sim frustrados, mas não abandonados. E que há uma forma de nós lutarmos contra a incredulidade, e é o que Cristo nos ensina nesse capítulo de Marcos 9, ele está recheado de ensinamentos sobre como combater esse falso sentimento de incredulidade que o inimigo frequentemente coloca na tua vida para te afastar daquilo que ele tem. Quando ele chega e os discípulos não oraram, ele chama a atenção para a incredulidade. Antes de orar pelo menino, ele chama a atenção para a necessidade de ter fé. Toda vez que pessoas questionam, que se deixam influenciar pelas circunstâncias ao redor e começam a questionar se de fato Cristo é Cristo, se de fato Ele continua sendo Deus, se de fato Ele continua me amando, se de fato Ele continua movendo na minha vida, sabe o que Cristo faz? Ele não se envolve em discussões infindadas, Ele se manifesta através de um milagre. Sabe o tapa de luva, já ouviu essa expressão? Parece que é isso que ele faz. Porque as discussões, elas de fato não levam para lugar nenhum, a manifestação dele sim. E ele ainda pergunta, quanto tempo essa criança está com um problema? Como que se ele não soubesse disso? Para que todo mundo escutasse e entendesse desde sempre. Tá, então agora o milagre vai ficar ainda melhor. Ele pergunta se tem fé e ele abençoa. Toda vez que há questionamento se de fato Cristo pode fazer, Ele se manifesta com milagre. E é essa manifestação de milagre que nós estamos buscando de forma equivocada, com discussões, com argumentos, com questionamentos, e não buscando a própria manifestação. Quando João Batista questionava da cadeia se Cristo era o Messias ou se ele deveria mandar outro, o que Cristo diz? Avisa ele que aqui fora os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os cativos estão sendo libertos, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ele diz o que está acontecendo.
E o que acontece nesse cenário, ele diz, pessoal, a incredulidade tomou conta do coração de vocês. Espírito mudo e surdo sai dessa criança para sempre. Ele não perdeu um minuto com a discussão. Ele não perdeu um minuto com o que gira ao redor de um espírito de dúvida. Ele perde o tempo com o que de fato interessa. Toda vez que Cristo se moveu em milagre, Ele teve a habilidade de transformar o problema do outro, parte do seu problema. E aí quando o milagre acontece. Toda vez que houve uma manifestação e um milagre na vida de quem quer que seja, através de Cristo, foi quando Ele teve a habilidade de transformar o problema do outro, seu problema. Por ocasião da multiplicação de pães, uma delas, houveram duas, mas o que a gente tem aqui para multiplicar? Aonde esse povo todo vai comer? E aí os discípulos, nós não temos dinheiro. Não, mas eu não perguntei se nós temos dinheiro, ou se não temos, porque ele sabia que não tinha. Eu estou perguntando onde eles vão comer. Eu não perguntei se, eu não perguntei como, eu perguntei onde esse povo vai comer. Aquele povo todo faminto, a fome é a única coisa que nos une, a todos nós. Deu conta disso? Não. No mundo inteiro nós podemos ter inúmeras diferenças. Nós temos uma coisa que nos une, que é a fome. Porque a fome ela vai voltar de novo. Passa algumas horas e ela volta. Passa algumas horas e ela volta. A fome nos une. Cristo fez do problema do outro o seu problema. Para que houvesse um milagre, Ele precisou se mover nessa forma, fazendo o problema do outro parte do seu problema. Ele não precisava alimentar aquele povo, mas o povo estava com fome. Ele estava com fome. Ele não precisava se envolver, bastava mandar esse povo embora, e o povo ia achar alguma coisa para comer. Ele se envolve com um problema que não é dele. E o milagre está exatamente nesse ponto, de fazer o problema do outro o meu. Ainda que eu não precise, ainda que não me interessa, ainda que eles dariam um jeito, mas Ele tem essa capacidade, e o milagre acontece nesse ponto. Ainda que não precisando, ainda que ninguém pedindo às vezes, Ele torna o problema do outro o seu problema, e Ele sempre vai operar através de alguma coisa que nós temos nas nossas mãos. Cristo poderia fazer a multiplicação de pães do nada? Claro. Mas Ele opta por fazer algo que nós temos na nossa mão. Porque nós temos que dar algo. Parte de nós dar algo. E não importa o que tenha, é algo. Ele nos dá o privilégio de participar, ainda que de forma imerecida, mas de um milagre que nós não precisaríamos participar, mas Ele nos ensina que nós temos que dar algo. E um dos discípulos diz, olha, sei lá o que o Senhor vai fazer, mas tem uns pão e uns peixes. Ele parte de algo. Ele pergunta para o pai do menino, tu tem fé? Eu preciso de alguma coisa para mover aqui. Eu preciso de alguma coisa para mover. Ele diz, olha, eu não sei se eu tenho fé suficiente, eu creio, mas ajuda com a minha incredulidade. E que isso já é o suficiente. O que eu preciso é algo. A manifestação que você espera na sua vida, e eu não estou falando só espiritualmente, não. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida, segundo o chamado que Cristo colocou sobre você. E aqui eu respeito todos os chamados e as manifestações e a forma com que nós nos movemos no reino enquanto família. Eu não falo só na área ministerial, porque parece que nós estamos usando sempre um assunto espiritual, de dons, de maravilhas. Não, eu estou falando daquilo que Deus tem para a sua vida, independente do que seja. Você só vai ver a manifestação quando você seguir esse entendimento de Cristo e não ficar discutindo o sexo dos anjos, mas você ter o entendimento de que fazer do problema do outro o seu problema é a forma com que Ele usa para manifestar
na sua vida. E quando, de fato, mais bem-aventurado é o que dá do que o recebe, é de fato mais bem-aventurado dá do que de receber. Essa semana eu saí muito cedo com o meu filho, e toda vez que você quer levar uma criança fora de um horário comum assim, era feriado para ele, é só prometer que você vai dar alguma coisa, vai parar num posto, vai dar um suco, um pão de queijo, qualquer coisa, e as crianças vão com você em qualquer lugar. Supermercado, precisa de ajuda, é só prometer que pode comprar alguma coisa, e é assim, né? Eu disse: ô filho, vamos comigo? Não, bora. Saímos bem cedo, pelo umas 7 e pouco, ele disse: pá, já está para parar num posto para tomar um cafezinho? Eu disse: claro, cara, bora. Paramos num posto lá na capital, e pegamos algumas coisas, fui sentar assim, próximo do vidro do posto de gasolina, da loja de conveniente, e tinha um senhor ali pedindo comida. Eu falei: Luca, pega as tuas coisas, vamos sentar aqui dentro, bota mais para cá, para ele não atrapalhar. Quando eu sentei naquela outra cadeira, eu não preciso dizer para você que o meu coração arrebentou no meio. Rebentou no meio porque tudo que eu prego, tudo que eu vivo e todos os valores que eu acredito naquele momento foram colocados à prova. E eu fiz o nosso lanche rápido, olhando para aquele senhor sentado na calçada, que nem inconveniente estava sendo. Ele disse: Luca, terminou o teu lanche? Terminou. Cara, agora tu pede um extra e tu leva para aquele senhor ali. Cara, porque a gente tem que aprender juntos. Luca, tu leva para aquele senhor ali. E tu dá para ele e diz que Deus te abençoe. Para mim, o ato de dar para ele talvez resolveu só uma fome naquele momento. Eu sei que ele sentiu fome inúmeras vezes depois daquilo, mas o que ficou para mim? Eu abençoei ele com muito pouco, mas para mim lidou com os meus monstrinhos. Para mim, eu fui muito mais abençoado em dar. E Deus diz: tu quer atuação na tua vida? Aprende a fazer o problema do outro parte do teu problema. E nós somos ensinados exatamente no contrário. O mundo nos ensina que aparta de pessoas com problema. O mundo te ensina, evita chegar perto de pessoas com problema. Quando Cristo diz: não. O meu mover sobrenatural na tua vida, quer seja o que seja, do chamado que seja, da necessidade que tu tenha, e que não importa o que seja, se é profissional, se é espiritual, se é ministerial, se é conjugal, que seja, vai passar pela capacidade de você entender que a tua incredulidade ela é combatida quando tu transforma o problema do outro no teu problema. Porque o Evangelho se limita a isso. E essa manifestação incrível que nós queremos ver, que eu e você queremos ver. E que às vezes a igreja e o Evangelho ficam em discussões infindáveis, tentando achar teorias e teologias para justificar determinados crescimentos e alcançar determinadas bênçãos. Cristo pega tudo isso, não perde um minuto sequer, e Ele diz: faça o problema do outro o teu problema, e tu vai ver a manifestação. E o quão impressionante foi os próximos versos desse capítulo, de Cristo ministrando aos discípulos sobre credulidade. E o quão impactante foi para eles esse ensinamento. Se há uma chave que é revelada através desse capítulo aqui, é de que de fato a manifestação sobrenatural de Deus na tua vida e na minha vida vai acontecer quando nós tivermos a capacidade de fazer o problema do outro parte do meu problema. E essa falsa impressão, esse sentimento falso, não legítimo, de que não pertencemos e que não fomos escolhidos e que não fomos protegidos e que não fomos amados, e que de fato Cristo não moveu na nossa vida quando precisou, ele não é legítimo, ele é diabólico, ele não procede dos céus, e esse espírito de incredulidade nos afasta de fato do objetivo para discussões infindáveis.
Esse sentimento nos afasta de fato do propósito, porque nós começamos agora a discutir o porquê vivemos o que vivemos, e na realidade o pai continua clamando pelo seu filho ali do lado. Enquanto o pai clama pelo seu filho, nós estamos tentando discutir exatamente o porquê não fomos abençoados, e o porquê não fomos alcançados, e porquê não fomos ministrados, e porquê não fomos supridos, e na realidade Cristo desce de um encontro com o Pai e não perde um minuto sequer com essas justificativas. Por que é tão complicado nós entendermos isso? E quão fácil é nós desviarmos desse princípio tão simples e verdadeiro? Quão fácil é o nível da nossa incredulidade subir, e os nossos questionamentos subirem, o quão volátil nós somos, o quão impressionante é o ser humano na capacidade de se afastar, de fato, de coisas tão simples e verdadeiras, que é fazer o problema do outro o meu problema. E não há outra forma de ver a manifestação de Deus. E nós poderíamos aqui pregar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Ele quer abençoar, quantas coisas incríveis Ele tem para nós. É verdade, vou te dar o caminho, fazer o problema do outro o teu problema. Eu gostaria de, nessa noite, a gente adorar um pouco mais, pedir para o louvor passar aqui, adorarmos um pouco mais e orarmos juntos para repreender essa sensação, essa falsa impressão de abandono, que não nos pertence, mas que nós lentamente estamos adotando como rotina do nosso dia a dia. Facilmente nós estamos adotando como rotina e reclamando e discutindo por que Deus não moveu, o que aconteceu de errado, e na realidade mais simples nós estamos perdendo, que é fazer o problema do outro o meu problema. Vamos ficar em pé, por favor. E aí nós vemos com a velha desculpa de dizer, cara, eu não tenho muito. Eu não tenho muito. E Cristo diz assim, o que tu tem na tua mão? Ele não precisa que seja muito. Ele pergunta, o que tu tem na tua mão? Para conseguir se envolver com o problema do próximo, ele pergunta, o que tu tem na tua mão? Ele não está preocupado se é muito. Ele quer saber se tu dispõe o que tem. Ele só quer saber se tu dispõe o que tu tem. Se é um talento, se é um tempo. Se é dinheiro, se é comida, se é conselho, se é ombro. O que tu tem? Todos nós queremos viver de manifestação em manifestação. Todos nós queremos toda semana ter incríveis testemunhos para contar. Todos nós queremos ver esse evangelho que é tão poderoso e impressionante, ser impressionante na nossa vida. E ele pergunta, o que tu tem? O que tu tem? Ele só vai mover a partir disso aí. Do que tu tem? O que tu tem? Esse espírito de abandono, essa falsa sensação de abandono, não provém de Deus. Os 9 se sentiam assim, sendo escolhidos, exclusivos, amados, ensinados, suportados, ministrados, e se sentiam assim, porque as frustrações da vida às vezes nos empurram para isso, e nós esquecemos o foco principal
de por que de fato estamos nesses poucos dias na face da terra, que é na realidade a capacidade de fazer o problema do outro o seu problema. Eu só vou ver a manifestação de Deus na minha vida quando eu entender isso. Até lá, tem muita discussão infindável para a gente se envolver. Até lá, tem muita teologia para discutir. A gente só não tem muito tempo para isso, porque os nossos dias nessa terra são muito mais curtos do que a gente gostaria que fosse. Mas na realidade a nossa recompensa não está nessa terra. Ele não nos prometeu uma vida permanente, Ele nos prometeu uma vida eterna. A promessa dele foi essa. A promessa dele foi outra da que nós buscamos aqui. Por isso, se eu quero ver a manifestação do Senhor, só tem um jeito. Só tem um jeito. Oferecer o que eu tenho para fazer o problema do outro o meu problema. E aí Deus vai mover de forma impressionante na vida dele e na nossa. Papai, nós estamos reunidos nessa noite como igreja do Senhor Jesus, e aqueles que nos assistem recebam também esse impacto e essa mensagem. Espírito Santo, esse sentimento de abandono, ele não faz sentido, ele não é legítimo. Nós repreendemos isso sobre a vida da tua igreja, sobre daqueles que nos assistem, Pai, sobre as cidades. Nós repreendemos esse espírito de abandono falso que gera incredulidade, esse falso espírito que diz que vem de Deus, mas não se justifica que é diabólico. Nós repreendemos essa manifestação. Sim, nós fomos feitos filhos, somos escolhidos, somos povo, somos raça eleita, mas nos esquecemos de que pelo motivo pelo qual estamos nesses poucos dias nessa terra, Papai quer fazer o problema do outro parte do meu problema. Espírito Santo, eu abençoo esse momento importante em que a igreja acorda e não esmorece diante das frustrações que nós vivemos, mas sabe que existe sim ainda muito mais. Papai, nós seguimos desse ponto até o ponto em que Tu nos chama para viver eternamente Contigo, e outros assumem o arado daí e seguem adiante até a Tua vinda. Papai, assim somos. Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua manifestação. Espírito Santo, nós queremos os Teus milagres. Espírito Santo, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua provisão. Pai, abre os nossos olhos para entender que há um caminho, e que esse caminho chama o próximo, e esse caminho não chama nós mesmos, não chama eu, não chama ego. Nós chamamos, papai. Pai, nós repreendemos isso sobre a igreja. Abre os seus olhos para compreender e para aceitar a Tua manifestação nesse tempo de avivamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua face, queremos ver a Tua presença, queremos ter a Tua face, queremos ver a Tua presença,
Queremos ver, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Face, queremos ver a tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver a tua presença, queremos ver, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio
teu fogo, Espírito Santo de Deus. Vem incendiar e queimar em nossos corações. Aleluia. Tu nos desafia, Espírito Santo, mas Tu és o mesmo que nos encoraja, que derrama sobre nós aquilo que nós precisamos para dar os passos de fé. Que possamos ser movidos dessa forma durante os próximos dias, Senhor. Muito obrigado por cada ensinamento que Tu derramou sobre as nossas vidas durante esse dia, durante este culto. Nos encoraja, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor e glorifique a Ele.